A história parou com o Zhang vendo todas aquelas águias brancas no céu. Ele foi até o General Ming para falar que aquelas aves demoníacas estavam se aproximando da base. Ele fala que eles deveriam soar os alarmes, mas o Ming falou que desde que o muro ocidental foi criado, essas aves nunca atacaram. Então, em um outro local, nós vemos que a doença estava se espalhando rapidamente. E no momento que a doença é contraída, as pessoas têm apenas mais 7 dias antes de morrer. Um mago que cura revela que a magia não tem efeito sobre a doença. O Ming usa essa oportunidade para culpar a cobra, e o Liu diz que as pessoas vão se revoltar se as notícias da sua existência continuarem se espalhando. O Zhong pediu para que eles fossem pacientes para que ele pudesse investigar e explica que ele vai pedir para Tang para obter uma amostra da cobra para que ele possa fazer alguns testes. O Ming continua falando para eles matarem a cobra de uma vez por todas, mas o Zhong diz que é exatamente por isso que ele esconde a cobra dele. Porém, já era tarde demais e eles sabem que está escondido na Vila Bai. Lá, aparentemente estava tudo muito pior, já que para evitar a propagação da doença, os moradores não estão mais autorizados a sair, lockdown total. O Fan sabe que as coisas só vão piorar se a cobra for realmente a causa disso, então eles decidiram que devem encontrar uma maneira de sair dali. O Fan pergunta se ele pode apenas usar a sua mágica para sair dali, o seu poder, mas ele sabe que o Ming iria emitir a sua prisão. A única maneira é usar a força. Então ele chama o seu arquilobo para tirar eles dali. Alguns guardas discutem que eles não podem ir atrás deles, porque os magos de nível alto vão ser facilmente detectados e os magos de nível baixo já estão em perseguição. Eles sabem que o menino que acompanha Tang é apenas um nível intermediário e estão certos de que ele não vai ser páreo para o seu pessoal que vai atrás deles logo em seguida. Agora, nós vemos alguns homens do elemento planta que conseguiram parar o arquilobo. E assim fica claro para Tang que quem quer que seja está apenas tentando ganhar tempo. Parar eles. O Fan quer queimar todo o campo ali para salvar o seu lobo, mas a Tang tem um plano melhor e cria uma distração com um poder das sombras que ela tem. E por trás de todo esse ataque, ela encontra a pessoa que fazia isso e ela só fala que é uma pena que uma garota tão fofa tem que ser a sua inimiga. E prende ela. O arquilobo dele estava bem ferido, então eles têm que continuar a pé. A Tang lembra o Fan para não subestimar os magos. Eles são de elite e cada um tem a própria especialização. Então mais tarde eles acabaram dando de cara com mais 2 magos que não são de alto nível, mas tem muitos equipamentos como itens mágicos muito caros. A Tang diz que vai pegar os 2 no pássaro e para o Fan. Isso deixa empolgado, já que ele sempre odiou caras que ostentavam a sua riqueza. Nós vemos que um dos magos é informado pelo Liu que a sua única missão é impedir eles de entrar pela montanha. Mas o homem com as suas asas estava muito ansioso, então eles pensaram que se eles capturassem eles agora, eles poderiam acabar com toda a missão. O nome dele é Dongfang, e ele recomenda ao Fan desistir, já que eles nunca se deram bem. O Dongfang pensa que eles nunca vão desistir da luta, já que a Tang está um passo para trás. O Fan diz com confiança que ele só precisa de 15 minutos para derrotar o Dongfang sozinho. A luta deles começa e o Fan percebe que as chamas do Dongfang não são comuns, são chamas de uma semente espiritual, e eles removeram as sombras para que o Fan não possa usar a sua magia das sombras, seu poder das sombras. O Fan usa as chamas da sua própria semente espiritual, mas o Dongfang fala que apenas isso é o feitiço de ignição, um feitiço apenas para iniciantes. O que o Dongfang não percebeu é que o Fan desenvolveu até o 4º, e ele será o primeiro a testar isso. O Dongfang coloca uma armadura e continua insultando o Fan, mas a armadura dele na hora foi destruída e ele tenta escapar, voando. Só que o Fan revela que ele pode controlar essa área também usando seu ataque do relâmpago. Já a Tang, por estar em um menor número, acabou sendo capturada. Mas o Fan apareceu imediatamente e reconhece o cara que estava ali, o Lin. Ele que estava incomodando a sua irmã. O Fan fica surpreso ao ver que ele teve a coragem de tocar novamente em alguém próximo dele. Então, ele mantém a sua promessa de espancar ele toda vez que o vê. O irmão do Lin tenta resgatar ele, mas um ataque da Tang faz eles perceber que não daria conta deles. E o Dongfang promete que vai fazer o Fan pagar na próxima vez que eles se encontrarem. Algum tempo depois, o Fan e a Tang chegam em uma montanha e ela libera a cobra mística que estava quase sem energia vital.
O Fan monta com medo nela e a Tang explica que a cobra é grata pela ajuda do Fan, então ele não precisa mais ter medo dela. Eles continuam seu caminho até uma caverna próxima, e no caminho o Fan percebeu um grande número de águias demoníacas brancas e se pergunta para onde que elas estavam indo. Quando eles chegam na caverna, a Tang pediu que a cobra desse uma amostra do seu sangue para criarem um antídoto para essa doença. E o Fan sabe que se o antídoto funcionar, isso vai provar que a cobra não é a culpada. Mas a Tang acredita que ele deve fazer o que é certo. Se tudo der certo, todos vão ser curados e ela vai fazer o possível para proteger a cobra. Ela disse pro Fan que é melhor eles se separarem para que ela possa enfrentar tudo isso sozinha, mas o Fan se recusa dizendo que eles vão proteger a cidade juntos e a cobra também. Depois que os dois chegam para entregar o sangue da cobra, apesar das objeções do Zeng, os dois são imediatamente presos. Momentos depois, o Ray chega para revelar que a fortaleza ocidental foi atacada por águias demoníacas brancas e eles estão indo para a cidade. Os Men não conseguem entender por que esses pássaros pacíficos decidiram atacar agora, e o Zong decide convocar uma reunião de emergência com os chefes da associação. Na fortaleza ocidental, os seus pássaros mansos não estão mais respondendo às ordens. Nós vemos que seus pássaros celestes começaram a se rebelar contra eles, tirando os soldados de cima e matando todos eles. O domador explicou que o comportamento indica que uma águia de nível monarca estava se aproximando e eles precisavam matar cada um dos seus pássaros antes que a situação fique pior. A ordem é emitida e os magos começam a matar as suas feras. Em um outro local, o Zeng estava se divertindo com o seu pássaro Hui, que parece realmente gostar da música que ele está tocando. Eles se dirigem para uma fortaleza depois de ouvir explosões e o Zeng é instruído a se abrigar. E quando ele tenta levar o Hui com ele, o Zeng também informa sobre a ordem para matar todos os pássaros celestiais. O Zeng não quer fazer isso e ele não obedece a essa ordem. O guarda fala que isso seria muito egoísta, colocar todos os outros em risco para salvar um pássaro estúpido. Mas o Zeng não se importa com a opinião dele e defende o Hui. Quando ele é atacado, o Zeng estava preparado para aceitar as consequências e diz ao Hui para fugir para sua segurança. Em um outro local, foi mostrado que o antídoto criado só é capaz de retardar a doença. Ele não acabava com ela, mas eles precisarão de pele da cobra para fazer uma cura. Os Meng diz que essa é a prova que eles precisavam para culpar a cobra e eles trazem a Tang para a reunião. Os Meng pede a ela para trazer a cobra para eles, dizendo que a doença vai encher a cidade com cadáveres. E ele promete que se a cobra mística cooperar, eles não vão matar ela. Ela pergunta onde eles estavam deixando o Fan e só concorda em trazer a cobra com ele. Mais tarde, naquela noite, o Zeng foi preso e fica surpreso ao ver o Fan também lá. O Zeng não sabe nada sobre a praga e o Fan não sabe nada sobre o ataque dos pássaros. Então eles trocam informações, conversam bastante. No outro local, a Tang realiza o ritual que vai trazer a cobra. O Fan pode sentir a fera sendo chamada, mas ele sabe que ela não vai voltar, já que certamente ela não teve tempo suficiente para terminar de se desprender. Então alguma coisa de errado devia estar acontecendo. Então ele decide sair dali. O Zeng recusa o convite do Fan, pois ele já tá com problemas suficientes. O Fan chega assim que o ritual termina e a cobra mística voltou. O Liu aponta que ela ainda estava muito fraca e o Zumeng imediatamente faz a ordem para atacar a cobra. A Tang procura ajuda do Lu, mas ele revela o seu verdadeiro plano. Agora, ele deve deixar o trabalho de matar a fera para eles. O Fan não pode acreditar no número de magos de alto nível que eles reuniram e só pode assistir enquanto eles ativam a formação de punição relâmpago. É a magia de nível especialista do nível relâmpago, e o seu poder pode conter até seres de nível comandante. A besta estava claramente com dor, e a Tang implora para que eles parem de fazer isso. O Zoom não se importa com isso, e se vira para a multidão que se formou. Ele explica que essa criatura é o que causou a praga, e ele fala que ele vai ser o único que vai parar ela. O seu discurso funciona quando todos começam a desejar que a cobra morra. A Tang explica que a cobra na verdade sempre protegeu a cidade, mas era tarde demais. Os gritos dela são abafados quando os outros começam a gritar. O Fan fica mantido porque ele não tem muito o que fazer, e a Tang pede desculpas à sua querida besta por trazer ela de volta em seu estado mais fraco. O Liu aponta que parece que a cobra
estava se libertando e os magos atacam com muita força. Só que o Fan percebe que ela não estava tentando fugir. Em vez de ficar fora de controle como um monstro, a cobra usou a sua força restante para confortar a Tang. O Zumeng quer aproveitar a oportunidade para continuar matando a cobra, mas é informado que a situação com os pássaros se tornou muito pior desde que uma águia de nível monarca se juntou à luta. O Sr. Liu diz que eles devem primeiro terminar com a cobra, mas é explicado que matar a cobra levará muito tempo, e o feitiço mágico já impediu de escapar, e eles provavelmente vão voltar mais tarde. Então os Meng decidem enviar tropas para a fortaleza. O Fan fala com a irmã da Ling Ling, que explica que se eles querem realmente ajudar a Tang, então eles precisam limpar a cobra mística do Shox. O Fan pensa que a cobra não pode ser a causa da doença, já que seu sangue não é a cura. E a irmã da Ling Ling diz que ouviu falar que o sangue veio da aldeia de Bai. O Fan decide ir lá, e ele concorda em informar a irmã e pedir que ela encontre o Fan na aldeia de Bai. O Fan então pede que ela vigie a Tang, já que ele nunca viu tão desesperada dessa forma. Depois do Fan se encontrar com a Ling Ling, os dois vão para uma instalação de armazenamento de sangue, onde os soros de sangue são mantidos e usados em soldados que sofreram ferimentos graves. No entanto, alguém parecia ter contaminado um lote usando disfarces. Eles se infiltraram e encontraram um pouco de sangue para tomar como amostra. Porém, eles tiveram que esconder quando um general chega exigindo o sangue para ajudar na linha de frente. O funcionário fala que não tem mais sangue e o Fan se pergunta por que o cara estava mentindo, já que claramente tem sangue lá dentro. O homem diz que ele estava apenas fazendo o seu trabalho, mas o general passa por ele, pega o sangue de qualquer maneira e vai embora. O homem explica que vai notificar seu supervisor Wang Yi sobre isso. O Fan fez uma ligação para a irmã da Ling Ling, que falou que ele é membro da Associação Mágica. Agora de volta à fortaleza, nós vemos que a batalha contra os pássaros demoníacos se enfureceu muito. O Fan e a Ling Ling seguem o general que tirou o lote de sangue. Depois de testemunhar um grupo de pássaros demoníacos serem dizimados, eles continuam a sua busca. O Fan encontrou o lugar onde estava o sangue vazio e eles tiveram que se esconder quando ouviu o general chegando. A Ling Ling falou que ela na verdade conseguiu recuperar um dos sacos de sangue, mas antes que ela possa analisar, eles escutam o supervisor Wang também chegando. Ele exigiu que eles devolvam o sangue e fica absolutamente furioso quando o general explica que eles já usaram tudo. Ele falou para o seu subordinado que ele deve relatar de volta ao Sr. Liu e o Fan decidiu seguir ele. No entanto, Ling Ling prova ser útil como sempre, quando ele revela que colocou um microfone nele. Lá no lago, a Tang garante ao monstro dela que ela não vai deixar ela de lado e espera que o Fan se apresse, já que a grande cobra não vai aguentar por muito tempo, ela já estava muito acabada. No hospital então, foi mostrado que o veneno no sangue da cobra não combina com o do infectado, e fica mais claro que a cobra não deve ser a causa da doença. O Liu chega para garantir aos pacientes que eles vão matar a cobra em breve, e alguns deles pensam que aqueles que adoraram a cobra deveriam ser punidos. O Liu ganhou a sua confiança e vai falar com o médico. Ele fica desapontado quando o médico explica que o veneno não vem da cobra como ele tinha pensado. Momentos depois, ele foi informado que um novo lote de sangue tinha sido tirado da instalação na Vila Bai. Ele fica furioso explicando que se a praga se espalhar na fortaleza, então vai ser óbvio que o sangue vai ser contaminado. Mas ele percebe o dispositivo de espião que estava guardado e para de falar. Porém, é tarde demais. A Fan percebeu que o Liu estava por trás de tudo e agora ela precisa encontrar a verdadeira origem desse veneno. A Ling Ling explicou que a aparição do primeiro infectado foi no mesmo dia em que as águias deixaram o seu ninho, e o Fan parece ter descoberto algo. Ele acreditava que os pássaros demoníacos estavam atacando por conta da praga. Já em um outro local, o Zeng fica chocado ao descobrir que um soldado contraiu a doença no momento em que o Fan chegou. O Zen conforta o homem explicando que ele pode ter sido mordido por um rato, e a Ling Ling quer que ele explique melhor, e ele diz que teve sintomas semelhantes depois de ser mordido por um rato venenoso. No entanto, depois que Rue lhe trouxe um pouco de grama de Yin,
todos os seus problemas sumiram. Então o Fen acha que o rato pode ser a resposta para todos os seus problemas, e eles saem para encontrar eles, deixando o pobre homem implorando para que eles tragam de volta algum remédio. Eles esperam que o rato se revele da toca e os dois discutem como eles acham que humanos e animais deveriam estar se protegendo e não lutando. Logo então o Fen ataca o rato e o captura. A Ling Ling descobre que o sangue do rato é de fato a causa da doença, e o Fen estava correto. Os ratos são o alimento mais amado da águia demoníaca branca, e o seu sangue é o que atraiu elas para a fortaleza. Tudo estava se tornando claro agora, mas eles ainda não tinham evidências suficientes para derrubar um membro do conselho. Porém, o que mais importa para o Fen é que eles salvem a cobra, e eles definitivamente têm informações suficientes para provar a sua inocência. A irmã do Ling Ling explicou que o Fen quer começar a pensar em um antídoto e se pergunta onde ele pode encontrar grama de Yin. Então a irmã da Ling Ling falou que as pessoas pegam ratos venenosos para criar poções de sangue falso por dinheiro, e na verdade é o que causou a praga. O Liu explicou que as águias começaram seu ataque novamente e devem se concentrar nisso, mas o Zhuang é surpreso ao saber que os ratos também é o motivo do ataque e pergunta ao Fen se ele estava escondendo alguma coisa. O Fen e o Zhang invadiram a reunião explicando que sabem como obter um antídoto e cura da praga. Isso provavelmente também vai impedir o ataque dos pássaros demoníacos, e toda uma equipe de magos mais poderosos não vão sobreviver para pegar ela. O tenente tem uma solução, já que as suas feras celestiais são mansas da mesma espécie que as demoníacas, e assim elas não vão ser atacadas. Basta enviar uma para recuperar a erva para eles. No entanto, ele é lembrado que eles mataram todos os outros pássaros celestiais depois que deram a ordem para eles. E esse é o momento do Zhang brilhar, porque depois de desobedecer às ordens, ele manteve seu fiel rei vivo. E depois disso, é claro que a cobra mítica é inocente. Então, o Zumeng concorda em libertar ela. O Fen vai até a Tang, que explica que a cobra foi libertada, mas ela estava morrendo porque perdeu muito sangue. O Fen deu a ideia para dar o sangue para ela que estava envenenado, já que não tem qualquer efeitos nocivos na cobra. E a Tang pensa que essa é uma ótima ideia. Já o Zhang toca uma música na sua folha para trazer o seu fiel Rui de volta. O Zhang falou que a missão agora é muito perigosa e falhar significa que eles podem morrer, mas é algo que eles devem fazer, e ele pergunta se o rei estava disposto a ir com ele. A águia mostra que estava muito determinada e vai ajudar, e os dois avançam na sua missão. Muito obrigado por assistirem o vídeo de hoje e até amanhã.